Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, segunda temporada. Depois de um período sabático, um período de descanso, onde vocês puderam acompanhar a websérie O que Aprendi na Roça, voltamos agora com episódios quinzenais com o nosso Sintetizando. Também mudaremos o dia, estaremos todas as quartas-feiras animando o meio de semana de cada um de vocês que nos escuta. Eu espero que vocês gostem, e esse primeiro episódio a gente está aqui com o nosso querido Wellington para conversarmos sobre marketing agrícola. Vamos lá? Sintetizando, com Alê Moreno. Hoje estou com ele, o Wellington Bendinelli, e aí eu vou contar a história de trazer você, Wellington, para o papo, porque tem uma história aqui, nessa história, que viveremos juntos. Eu estive, provavelmente, a gente está aqui, a gente está falando fora do ar, 2008, provavelmente eu estive em Botucatu, na Unesp de Botucatu, onde estudei agronomia, numa aula da querida Isabel Tactani. E nessa aula eu fui lá falar sobre alguma maluquice qualquer, provavelmente passou pelo campo do marketing à época, que eu estou entendendo aqui, e é isso que vamos descobrir juntos. E o Wellington me encontrou no LinkedIn agora, e aí me escreveu, a gente trocou ideia, falei, vamos conversar, mas vamos conversar gravando essa história, vamos transformar isso num podcast para entender como está a sua vida, minha vida ao vivo, a vida como ela é. Meu querido Wellington, quem é você? Bom, primeiro eu queria agradecer, Alexandre, um imenso prazer estar aqui com vocês, viu? Quero agradecer também as pessoas que nos ouvem, né? E espero que esse momento seja também um momento de muita construção do outro lado, né? Que a gente possa aí contribuir de alguma forma na vida das pessoas, assim como você contribuiu com a minha, né? Então, bom, eu sou o Wellington, como você falou, o Bendinelli, né? Hoje eu atuo aqui no departamento de marketing e novos negócios de uma empresa, Cor em Agricultura e Meio Ambiente. Sou engenheiro agrônomo de formação e fiz meu mestrado e doutorado também lá na Unesp de Botucatu, que eu tenho muito orgulho, né? Fico muito feliz em relembrar também todo esse momento, essa trajetória, essa jornada aí, né? Completei 10 anos de formado ano passado, né? Eu sou da 43ª turma, né, da agronomia. E, enfim, né, basicamente, hoje a minha função, né, atual aqui na empresa e também que eu me descobri também como profissional, né, é atuando com inovação, atuando em desenvolver novos modelos de negócios ou modelos de negócio com um significado emocional aí para as pessoas, né? Então, basicamente, gosto muito de fotografia, né, e de stand-up comedy. Mas você também faz comédia ou não? Não, eu não faço comédia profissionalmente. Profissionalmente, eu gostei da história. Ô, Wellington, como foi o nosso encontro no passado e o quanto esse encontro você trouxe aqui me deixa orgulhoso, e eu quero ouvir isso. Porque lá eu fui conversar com você, imagino, sobre marketing. Você tem até um material aí de marketing que eu devo ter dado na época, não sei. Me conta como esse momento, se é que esse momento influenciou alguma coisa nas suas escolhas no marketing no futuro. Olha, Alexandre, quando eu encontrei você ali, né, pelo LinkedIn, né, o LinkedIn também tem uma parte aí, tá? Ele que né, acabou nos encontrando. E eu lembrei, né, e eu estava refletindo até depois que a gente conversou, foi em uma disciplina da professora Isabel Tactani, né, eu tenho muito carinho, né, e você falou dela há pouco, agora, há pouco, né, lembrou dela, assim como outros profissionais, né, e a Tactani, ela sempre teve essa preocupação em trazer, né, ex-alunos, né, egressos, para conversar com os alunos bichos, né, os ingressantes ali na faculdade, e foi nesse momento em que ela falou, olha, eu vou trazer aqui um engenheiro agrônomo, né, ela deixou muito, enfatizou isso, eu lembro muito bem isso na época, e que ele trabalha com essa parte do desenvolvimento profissional, pessoal, né, ele se descobriu nessa área, foi basicamente isso que ela falou, e é uma área de expansão na agricultura, né, ela até comentou na época em que tínhamos poucos profissionais ou áreas, né, que tinha muito que se desenvolver, tá? Esse foi o grande
plano de fundo na época. E aí eu lembro que eu estava lá no AnfiC, né, para quem é lá da faculdade, né, onde que nós tínhamos, né, alguns anfiteatros, e é o anfiteatro que cabe mais pessoas, né, porque era uma disciplina em que tínhamos os 80, né, basicamente os 80 ingressantes ali, e aí você foi apresentado, né, e falou um pouquinho sobre a importância do marketing, né, falando que marketing não é só propaganda, né, marketing você passa por uma questão de comunicação, sim, mas por outros desenvolvimentos, né, e comentou muito sobre, naquela época, os 4 P's do marketing, né, e um pouquinho de como que isso tem, né, o envolvimento, como que isso aplica na agricultura, e um pouco da síntese, naquele momento você falou da empresa. E aí eu lembro que, ao final de tudo isso, né, você entregou para todo mundo esse material, né, essa curadoria que você fez, e também um bloquinho de notas, né, que eu tenho aqui guardado até hoje, como eu estava te falando anteriormente, né, ficou muito tempo comigo, porque eu conheci, acho que você antes do Philip Kotler. Para quem aí conhece o marketing, né, o Kotler, ele é uma das pessoas mais competentes no mundo. Eu acho que eu conhecia você antes do que o Kotler, né? E como que isso influenciou minha vida? O marketing, né? Mas falando um pouquinho sobre a parte de gestão, a parte de economia, administração, esses assuntos eu sempre tive muita vontade de aprender, desde antes de entrar para a agronomia. Eu entrei para a agronomia já com essa vontade de entrar no departamento de economia, né, na época. Só que eu não sabia muito bem o porquê, eu só sei, eu gosto muito desses assuntos, né? Então, quando você apresentou não só os 4 P's, né, mas a importância da pessoa, né, de quem olha para tudo isso, de quais são as análises que a gente pode estar fazendo e criar valor naquele momento, né, para quem consome um produto, isso fez todo sentido para mim, né, e não é à toa, né, que concomitante eu fazia estágios tanto no departamento de economia, quanto também no departamento de defesa fitossanitária na época, né, e aí isso fez com que eu fosse amadurecendo aos poucos e apresentando esses pilares mesmos, né, do próprio marketing ou da economia ou da administração. Isso fez com que fosse amadurecendo, sabe? Quando você vai sendo, sabe, conta-gota, né, algo homeopático que vai, olha, legal, faz sentido isso para mim, isso aqui é interessante, pessoas, né? Hoje eu trabalho com pessoas, eu gosto, quando na minha função atual, né, é impossível você fazer um bom produto, desenvolver algo sem entender que quem vai consumir aquilo são pessoas, né? Então a gente precisa também ter esse lado muito bem pensado, né? Esse lado muito bem desenvolvido também, esse olhar, né? Essa empatia. Enfim, foi basicamente isso né, que esse primeiro impacto que teve na minha vida, sabe, Alexandre? Ô, Wellington, mas, obviamente, lá para cá, você fez um monte de coisas e eu quero entender como que você falou muitas vezes a palavra amadurecer, né? Como que esse marketing foi amadurecendo na sua vida, os P's, que já não são nem mais 4, né? Quanta coisa mudou nessa história, mas como isso foi se transformando e o que você entende que é esse marketing agrícola hoje? Na função que você está, ou até de uma maneira maior do que essa? Olha, o mundo mudou muito, né, Alexandre? Mudou muito, né? Se nós hoje estamos vivendo um período, né, de em poucos meses ali, né, de pandemia, agora guerra, né, entre aí a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, né, o impacto nisso nos insumos, em pouco tempo, nós também tivemos aí nesses últimos 11 anos, até mais um pouquinho, né, de 2008 aí para cá, um pouquinho mais do que isso, muita coisa mudou, né, e claro que o meu amadurecimento também acompanha um pouco esses novos posicionamentos, né, o que se entendia antes de relacionamento com o cliente, né, isso também mudou, né. Hoje nós não fazemos, eu falo assim, hoje a gente tem um direcionamento de criar coisas colocando o próprio consumidor no centro disso tudo, né? Isso se falava muito pouco naquela época, né? Embora os trabalhos, né, de grandes aí, né, professores de Harvard, né, de Stanford,
de Oxford, que hoje você tem teorias, né, muito bem embasadas, científicas, isso não se falava muito na época. Então, assim, o que mudou, né, nessa construção foi exatamente o próprio valor, né, e para quem eu entrego o valor. Então, assim, hoje nós não podemos, como eu disse antes, né, hoje eu desenvolvo produtos, soluções, né, e quando eu falo soluções, a gente também fala sobre modelagem de negócios. Antes a gente não falava muito sobre modelagem de negócios, porque nós não tínhamos, por exemplo, hoje não se falava streaming, né? Tinha plataformas antes? Não tinha, né? As redes sociais, elas eram tão desenvolvidas dessa forma? Não era, não existia, né? Eu estava comentando, e o Orkut ali, né? Estava bombando no Brasil, e eu comecei a ter o contato com o Facebook em 2011, né? Eu estava no Mato Grosso, eu lembro muito bem disso, estava em Nova Mutum, no meu estágio de final de ano, 2011, foi o ano que eu me formei, e eu estava lá, fiquei um mês e pouquinho em uma fazenda para conhecer até, né, como é que era o agronegócio no Mato Grosso, né? E aí eu recebi uma mensagem, não lembro nem de quem, olha, tem uma nova rede por aí. Que rede? Já chama Facebook, alguma coisa assim. E foi quando eu fiz o meu perfil lá. Ou seja, muita coisa mudou, né? Claro que eu me formei, né? Então, como que aconteceu, né? Eu me formei em 2011, eu já tinha passado no meu mestrado, eu gosto muito de ensinar, né? De também pesquisar, né? Tudo isso foi muito... eu vivi uma faculdade muito intensa, né? Então, eu não fazia só, por exemplo, uma pesquisa científica. Eu trabalhei muito nos grupos de estudos, né? Não sei se você vai lembrar, não sei se não existia na sua época, mas o NEMA, né, o Núcleo de Estudos em Marketing Agropecuário, que a professora Isabel Tactani também coordenava, empresas juniores. Então, eu fui muito bem, gostava muito dessa dinâmica, né, de empresas, né, um pouco diferente também em relação ao pesquisador. E de lá para cá, eu fiz meu mestrado, né, nessa parte de economia, mais voltado para a economia, né? Fiz o meu doutorado, acabei meu doutorado em 2019, e no final do doutorado eu entrei no Sebrae, e passei aí os 2 anos, né, 2019 e 2020, trabalhando com micro e pequenas empresas, né, e ajudando eles, né, nessa parte de como que eu desenvolvo soluções, né, que trabalho uma inovação dentro dessas empresas. Como é que eu posso sistematizar o processo de inovação dentro de uma empresa, né? E marketing tem que ter tudo a ver com isso, né? Eu não posso fazer um produto e eu tenho que comunicar isso. O próprio processo de criação, de desenvolvimento de um produto, também existe partes importantes de validação de problema, que eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso saber em qual que é o posicionamento que eu vou ter, eu preciso entender se existe alguma barreira, né, regulatória, por exemplo, em tudo isso. Então, isso foi, mais uma vez, amadurecendo ao longo da minha jornada até aqui, né? Qual cidade de origem, Wellington? Piracicaba. Você é de Pira. Eu sou piracicabano. Mas você não tá cantando. Mas vai cantar hoje o hino do 15 Piracicaba. Não sairá daqui sem cantar. Vamos lá, conta. Olha que eu vou passar vergonha aqui. Mas essa questão do sotaque, né, acho que houve um processo aí na faculdade, a gente tem uma pluralidade muito grande, né, e talvez por ter muito contato com o pessoal paulistano, né, enfim, eu acho que tudo isso foi amadurecendo também. Você correu um risco gigante, porque falar a palavra pluralidade para o piracicabano pode dar um nó para sempre. A gente pode ter pluralidade. Exato. Mas você passou por esse teste. Bom, obrigado. E, bom, então eu fiz o meu doutorado, né, em 2019, e eu tive um contato que é um contato não acadêmico, né, também em 2019 com o Sebrae, né. Então, eu passei por esse processo, um processo de agente local de inovação, que é um dos maiores programas, né, relacionado com inovação no Brasil, para micro e pequeno empresário, né? E foi um processo muito assim, sabe
aquele ponto em que você começa também a refletir algumas coisas, a fazer algumas coisas até mais sentido. Eu falei, pô, interessante, né? Trabalhar inovação com o foco no cliente. Então, nessa passagem do Sebrae, eu tive muitos aprendizados, mas um dos principais é entender que na criação, né, no desenvolvimento de um modelo de negócios ou um produto, tá? De alguma solução, se a solução é para o cliente, por que não trazer o cliente na construção disso tudo, né? E um outro ponto importante para mim, né, que foi também que realmente, né, fez uma diferença em todo o meu olhar, na minha abordagem, né, para tudo depois, como que eu enxergo hoje uma iniciativa, como que eu olho e falo, olha que interessante esse movimento de mercado, o que está por trás disso tudo, foi também entender que o cliente, ele não compra uma solução, mas ele contrata uma solução. E ele pode demitir, entre aspas, essa solução quando existe uma outra que entrega mais valor para ele. Foi o que nós, por exemplo, fizemos, né, hoje com a própria tecnologia do smartphone, né? Sem o smartphone, a tecnologia embarcada ali, hoje poucas pessoas... Aplicativo não existia antes, né? O que é um app, né? Um app? Não tinha antes. Por que isso foi... então, nós demitimos, mais uma vez, entre aspas, né? Nós contratamos hoje o smartphone, mas dentro de um smartphone também, você não... poucas pessoas talvez comprariam, né, um smartphone com uma câmera de 2 megapixels, que era a câmera lá anteriormente, né, assim, alguns anos atrás, que era a melhor câmera do mundo, né? Hoje não, hoje tem câmera de 50 megapixels, mais de uma câmera. Às vezes você compra hoje o smartphone pela quantidade de câmera, não pela capacidade, enfim. Então, essa passagem no Sebrae, ela colocou um olhar, uma abordagem, né, uma ótica diferente da construção de valor, tá? E aí, né, o que tem a ver a Corem com tudo isso? Hoje, então, a partir do momento, em 2020 ali, né, cronologicamente falando, teve uma vaga, né, para a parte aqui de desenvolvimento, né, de novos produtos, e eu achei interessante, né, porque o meu contrato com o Sebrae também tinha finalizado logo meses antes, né, então essa vaga foi em outubro, eu tinha finalizado já em agosto o meu contrato com o Sebrae, eu estava em uma outra empresa, e eu achei interessante tudo isso. É uma empresa, né, na parte também do agronegócio, né, então eu trabalho hoje com o nosso carro-chefe aqui é bioinsumo, né, então, mas o que fez, até eu lembro da minha a gestora, né, na época, ela falou assim, olha, você tem aí um know-how de um olhar que não é só agrícola específico, mas você trabalhou também no Sebrae com outros segmentos, não é isso? Eu falei, exatamente isso, eu atendi no Sebrae 40 empresas, né, nesse 1 ano e meio, e são 40 realidades diferentes. Então, essa passagem foi muito importante para mim e me deu, né, também essa notoriedade, esse know-how, e mais importante, essa visão, essa nova ótica para trabalhar com esse desenvolvimento, né? Além do contato de startups, né? Tive muito contato com startups, né, com o Sebrae, aceleração de empresas, e isso também é um pouco diferente, né? Que é um assunto que nem se falava lá atrás, em 2008, nem se pensava nisso. Você falou do cliente no centro, da experiência do usuário, também, que é uma palavra muito usada, né, de colocar esse cliente no centro, e eu sempre fico pensando o quanto disso é real, quando as empresas dizem, falam a respeito, e o quanto é marketing. Exato. O quanto é real, Wellington, o quanto de fato as empresas, na sua análise de maneira genérica, óbvio, fazem o que elas estão dizendo que estão fazendo, que é assim, deixa escutar as pessoas, deixa escutar o principal usuário, deixa escutar como esses clientes lidam com os seus produtos, para a partir daí refletir, melhorar, readequar, redesenhar. Isso é verdade ou é fake news? É uma pergunta muito importante, viu, Alexandre? Obrigado por ela. O mercado, ele tem, claro, a gente já falou, o mercado é muito mais diferente de 2008, tá? Claro, a gente está falando de 2022, então é muito diferente. Mas isso teve um impacto muito grande em relação, né? Eu vou falar de forma bem resumida, bem geral mesmo, né?
hoje a informação ela é muito mais fácil acessável, né? Então, assim, você tem facilidade da informação. E público, né? É muito pública. Hoje, se você entra lá no site, por exemplo, do Reclame Aqui, você pode, inclusive, falar, olha, eu já fiz isso, né? Olha, eu não sei se esse site aqui, essa plataforma, ela é tão confiável assim, não. Por quê? Porque você viu lá algumas pessoas, né? Ou várias pessoas, né? Tem lá uma classificação que está colocando essa empresa como, olha, não é 5 estrelas, ela é 3, ela é 2, ela é 5, né? Então, isso, ela tem mudado, né? Claro que existe também, né, dentro da mudança, existem várias outras mudanças, né? Mas existe, sim, um caminho muito bem, um direcionamento muito claro de empresas, né, que já colocou, né, como centro e valor, né, o cliente, né, essa experiência, porque isso já também acaba sendo para o mercado uma vantagem para ela, né? Então, quando nós trazemos o cliente para perto, você tem um efeito muito positivo, e de várias formas esse efeito. Primeiro que você também está perto, né, está perto das pessoas que consomem o seu produto. Hoje a experiência, ela já não é algo que é vista como um segundo plano, muito pelo contrário, né, muitas empresas, né, principalmente empresas que têm um processo muito grande de inovação, já muito bem estruturado, elas já entenderam isso, né? Eu não sei dizer para você se é a maioria, será que é a maioria das empresas? Não sei, talvez até não seja a maioria, mas o que eu sei é que grandes empresas, quando a gente fala em empresas assim que têm uma projeção muito importante no cenário mundial, isso já é uma realidade, tá? Então, É que talvez, Wellington, às vezes tem um efeito manada, né? De falar assim, nossa, sei lá, a Apple fala do cliente no centro, a Microsoft fala do cliente no centro, eu também vou pôr o cliente no centro. Mas, porque eu acho que tem que bancar quando eu ponho o cliente no centro, tá? Bancar de escutar, de readequar, de mudar. Por outro lado, às vezes eu estou pensando no meu mercado aqui, de educação. Esse é um discurso mega recorrente do cliente no centro, estudante no centro do processo. Eu tenho um livro sobre educação com base centrada nas pessoas, porque eu acredito nisso. Mas muitas vezes quando eu chego num cliente, o cliente fala assim, tá, eu sei que está no centro, mas o que você tem na prateleira aí para me oferecer? Eu falo, mas você tem lá no seu quadro pessoas no centro, mas o próprio funcionário às vezes não está no centro dele, do negócio, para olhar, para desenvolver. Então, foi por isso que eu fui para esses caminhos aqui, que eu fico pensando dessas incoerências ou incongruências das empresas, sabe? De uma coisa eu dito, outra coisa é aquilo que eu pratico. Para dentro e para fora, não é só para fora. Perfeito. Mas internamente, como que isso se dá lá dentro nas vísceras do negócio? Filosofando. Não, perfeito, Alexandre. Eu acho que esse questionamento ele é válido, pertinente e é real, né? Nós temos ainda um distanciamento do que nós falamos e daquilo que nós praticamos, tá? Isso é uma realidade, né? Eu vejo que nós estamos em um momento de transição, como parte, né? Até na história, né? Nós não tínhamos, né, a convivência de tantas gerações vivendo da mesma forma, né? Nós temos geração alfa, né, Z, Y, X, convivendo em um mundo onde você tem uma rapidez muito grande, né? E às vezes um descrédito de alguma coisa também muito rapidamente. Então, sim, acho que nós estamos aprendendo, e isso é um ponto muito importante a aprender, né? A reaprender tudo isso. Nós não aprendemos, né, talvez, da mesma forma como antes. Então, as formas também estão mudando, sabe? E isso tem impacto naquilo que nós, seres humanos, né? Olha, aquilo que eu há 10 anos entendia como algo, né, relevante, hoje não é mais. O próprio podcast, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, nem existia, né? Essa questão de home office, como assim? Né? Você vai trabalhar em casa, né? Então nós estamos passando por uma validação, às vezes, né, de
de algumas coisas, alguns pilares, né? Claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Aonde que a gente está caminhando com tudo isso, e não significa, né, que por a gente estar nesse processo, por exemplo, quando eu falo, né, olha, o cliente está no centro, né, que nós precisamos, de fato, trabalhar internamente. E esse é uma dificuldade muito grande, mesmo em empresas que têm isso sistematizado. Mas empresas que não têm isso sistematizado, os desafios acabam sendo até maiores, né? Então, a comunicação mesmo, internamente, quanto de ruído existe em uma comunicação internamente dentro de uma organização, né? Até eu brinco assim, se, né, em um casal, né, em marido e mulher, você tem problema, imagine em uma empresa que tem mais do que 2 funcionários, né? Então, tudo isso também tem mexido, né, com todo o mercado. Mas existem, sim, empresas, né, que já tem cases, né, por exemplo, o próprio, a gente fala muito, né, desses cases do Vale do Silício, né? Começou lá, claro, né, algumas coisas, mas a gente precisa também ter cuidado e adaptar isso a algumas realidades, né, inclusive culturais, né? Então, existem muitas coisas que, se nós não entendermos que a cultura ela é um pouco diferente, então nós não podemos só copiar, né, ali, Ctrl+C, Ctrl+V, mas sim entender, olha, lá funciona, por que ela funciona? Será que isso também vai funcionar aqui? De que forma isso vai funcionar aqui? E fazer essa adaptação, isso eu acho que minimizar um pouco o risco das coisas acontecerem, né? Quando eu te escuto, eu penso em algumas questões aqui. Primeiro, quanto a pergunta é importante, né? Esse tipo de pergunta, o que funciona lá, que funciona aqui, qual a cultura que estou inserido, qual o cenário do país, qual o cenário social, qual o cenário cultural, qual o cenário organizacional, não sei, tem 1000 perguntas que a gente pode fazer. E também entendo que a qualidade da escuta é essencial, assim, porque se eu fizer a pergunta com a intenção de não escutar, mas só escutar a mim mesmo, já não tem pergunta, né, Wellington? Porque aí eu estou querendo responder, só estou querendo falar. E aí é falar, e isso a empresa cai nesse lugar, muitas áreas caem nesse lugar, né, de inovação, que vai escutar o cliente, vai falar, bom, na verdade ouvimos, mas a gente já sabe o que fazer. Então, por que foi ouvir? Porque você gastou tanta energia com pesquisa e com momentos de escuta, com focus group, não importa o tipo de pesquisa que tenha se adotado. O Wellington, o tempo urge, a giripoca pia, sabe lá Deus o que seja uma giripoca, e a velocidade acelera, assim como a velocidade do mundo, que você falou que é exponencialmente imprevisível. Meu caro, como que você sai desse papo, que eu acho que é um papo que tem que continuar, porque acho que tem muita coisa para a gente conversar a respeito. Você traz muitas questões importantes para reflexão. E eu quero dizer que eu estou muito honrado de conversar contigo, feliz de ver essa história toda que você conta aqui, com essa maturidade que você traz. Isso me deixa... Fiquei aqui pensando que eu quero ter papos ao vivo com você em breve, por que não? Mas antes disso, desse momento, me fala como você sai dessa prosa, como as pessoas te contratam para shows, bailes, festas, como podem contratar a famosa pamonha de Piracicaba. Você pode fornecer pamonha de Piracicaba para a galera. Me conte como a galera te encontra. Hoje eu tenho trabalhado muito na plataforma no LinkedIn, tá? Lá eu tenho produzido também um conteúdo, né? Eu tenho bem recente isso, comecei em novembro a fortalecer esse canal, né, de comunicação. Então, as pessoas me encontram muito lá falando sobre negócios, sobre o agronegócio, sobre desenvolvimento pessoal, né? E eu tenho tido uma repercussão muito, muito interessante lá, né? É uma plataforma. E também o próprio Instagram, né? Isso é mais recente, tá? Chama Mercado do Agro, onde eu também converso sobre essa agronomia, né, no sentido de mercado. É o que tá? O Mercado Agro está onde? No Instagram? No Instagram. Mercado do Agro é uma conta recente, né? Legal. Mas a partir dessa semana, inclusive, eu já vou começar a trabalhar ele, né, como uma das plataformas de atuação. E eu também tenho o meu próprio WhatsApp aqui e não tem problema nenhum em compartilhá-lo também, viu, Alexandre? Eu vou deixar todos esses canais no Por favor. no descritivo aqui do YouTube e também no Instagram.
e vou marcar você aqui no Mercado Agro. É um canal bem recente, tá? Na verdade, foi uma demanda que eu tive, né, recente, de algumas pessoas que estavam lá no próprio LinkedIn, né, e eu falei, não, então vamos trabalhar também o Instagram, é um outro público, mas para conversar um pouquinho sobre essas nuances do agronegócio, principalmente focado aí com o mercado. Não, é essencial esse tipo de conversa necessária. Ô, El, como você sai, íntimo agora, Rato, seu apelido de faculdade, como você sai dessa prosa? E a pergunta de $1 milhão é a seguinte: que música você pede que represente você para fechar esse programa? Alexandre, eu saio desse papo, né, com uma sensação, eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu tenho um ponto, uma missão de vida, tá? Aqui, coração aberto aqui, que é conseguir impactar, tirar um sorriso, às vezes, de uma pessoa por dia, sabe? Parece uma coisa utópica, tá? Mas é uma coisa que eu tenho como missão é impactar pessoas positivamente falando, né? Então, quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado, eu queria publicar um artigo, porque eu sei que isso ia potencializar lá na frente alguém com uma informação diferente. Hoje, né, quando estamos desenvolvendo um produto, eu quero impactar as pessoas, poxa, que legal, estou ajudando as pessoas. E você fez isso comigo lá em 2008, você me impactou positivamente. Então, encontrar você e refletir onde nós estamos depois de algumas décadas para frente, Quase duas. Foi assim, e ver você bem, você com a empresa, né? E como a gente fica sempre pensando, poxa, como é que tá tal pessoa, né? Impactando vidas também, assim, sem demagogia. Eu tô muito realizado, muito realizado. Então eu saio desse papo assim com o meu coração assim explodindo de alegria e espero de coração mesmo que essa conversa que outras pessoas, né, se encontrem ali e falam, poxa, aí, olha, você me impactou de alguma forma. E você me fez eu lembrar, né, com essa pergunta, de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, um amigo meu, que na época da faculdade, na época de empresa júnior, a gente estava lá conversando e tinha uma atividade. E a gente tinha uma pesquisa para entender como é que era o cenário das empresas juniores, né, ali da Unesp. Será que esses problemas de gestão só acontecem nas empresas juniores da Unesp, né? E a gente começou a criar tudo isso, se perguntar, e a gente fez uma pesquisa, né? E eu falei para ele, Leandro, pensa certinho, semana que vem você me traz como que vai ser isso? A gente precisa ter um nome, a gente precisa ter alguma coisa que as pessoas reconheçam, né, que a nossa marca, sabe, naquele momento, né? Depois de uma semana ele trouxe um logotipo, trouxe tudo explicando, olha, a nossa marca vai ser essa. Por que eu estou contando tudo isso? Porque depois que eu me formei, e foi eu conto isso com muito carinho. Ele me ligou no dia do meu aniversário, eu faço dia 6 de junho, ele me ligou, eu nem tinha o número dele no celular, ele me ligou, falou, sabe quem tá falando? Eu falei, pô, aqui, ele me apresentou como Raider, aqui é o Raider. Eu falei, pô, Raider, tudo bem, cara, tudo bem. Pô, parabéns pelo seu aniversário, mas eu queria te agradecer, né, resumindo a história. Eu falei, por quê? Hoje, na época, né, não sei se hoje ele está nessa empresa, ele está na Johnson & Johnson. Eu falei, poxa, que legal, na Johnson & Johnson, parabéns, pô, fico feliz por você. E ele nem era da agronomia, tá? Era de uma outra, ele é biomédico. E aí ele falou assim, mas eu falei, mas por que você me agradeceu? Porque eu estava no processo de seleção e a RH me perguntou, me conta alguma coisa, algum desafio que te deram e você fez isso muito bem, você tem orgulho. Eu contei isso. Eu falei, mas isso você contou? Eu brinquei com ele, né? Não tinha outra coisa. E isso para mim foi muito relevante, né? Então mostra o quão importante essa empatia, né? O olhar, a escuta ativa, né? Em tudo isso. Então, obrigado, Alexandre, por essa oportunidade de também contar brevemente, né? E reencontrá-lo, né? E contar um pouquinho da minha trajetória de vida, tá? Você cumpriu sua meta hoje, que você me impactou muito positivamente. Obrigado. Agora não fuja da raia. Qual a música que você pede para a gente fechar esse maravilhoso programa? Como eu amo muito Piracicaba,
Eu gosto muito do 15 de Piracicaba, então o hino do 15 de Piracicaba, se você puder colocar. Meu Deus! Por favor. Nesse programa. Agora É. você tem que dar um pedaço do hino do 15. Você sabe um pedaço do hino do 15? Não Pior é que eu não Caixa sei. de Forfe, Carcanha de Grilo. Caixa de Forfe, Carcanha de Grilo, né? E assim vai. Só sei fazer o 15 aqui com o bracinho, ó. 15 de Piracicaba. Mas é boa, né? Caixa de Forfe, Carcanha de Grilo. Vai comigo. Dente de morcego, né? Cuspe de Exato. barata. E vai Que indo. beleza. E vai indo, mas ele deve ter um hino oficial do 15 de Piracicaba e nós vamos descobrir. Fique Tem. até o final e descobrirá qual, afinal, é o hino do 15 de Piracicaba na segunda divisão, infelizmente. Ô, Wellington, muito, muito, muito obrigado. Foi uma prosa deliciosa, passou voando, aprendi muito com você, muito mesmo. Quero te agradecer por sua generosidade, pelo impacto que você gerou aqui e você cumpriu a sua tarefa nesse instante comigo. Eu posso falar por esse recorte e te agradeço muito por isso. Quero dizer para quem curte esse programa, por favor, siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, também no Instagram, no Síntese _ do Cacão, no Spotify, no Sintetizando, estamos em todos os canais, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta ou de outro planeta, por que não? E ficamos agora com o hino do 15 de Piracicaba. Vamos embora! Valeu, Wellington. Obrigadão, meu querido. Obrigado a você, Alexandre. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão. Na vitória ou na derrota, está em nosso coração. No basquete, futebol. Sintetizando com Alê Moreno.